Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade ao conjunto os números, certo? Hoje falando então sobre dois números que restam, os conjuntos, que é os irracionais e os reais, certo? Então, vamos lá, vamos para a tela aqui do computador. Conjunto então dos números irracionais. Esse conjunto são números decimais infinitos, não exatos e não periódicos. Até agora a gente viu números inteiros, números com divisões exatas e números com divisões que se repetiam ao longo do tempo. Então se tornava uma divisão periódica. Ou seja, esses números irracionais eles não podem ser escritos na forma de fração. Então, aqui nós temos alguns exemplos dele, como raiz de 2 sobre 6, dividido por 6, que não é um número que tenha uma divisão exata. Π, que é um número muito fracionado, é 3,1416 e assim lá vai fumaça, certo? Geralmente utiliza-se 3,14 na maioria dos cálculos que vamos fazer durante a preparação aí, durante as aulas, E no caso nós podemos então representar os números irracionais também em uma reta, certo? No caso aqui está o desenho representativo desses conjuntos, mas lembrando que tem muito mais números do que esse que está representado e determinado aqui, certo? Então, os números em questão, eles têm representação decimal não periódica. Como eu informei, ele tem uma infinidade de números de ordem decimais. Então fica muito longo de se trabalhar e ele não tem um padrão. Então, por isso que a gente geralmente arredondamos para determinados valores especificados. Beleza? Então agora, já que falamos dos demais conjuntos, vamos falar então dos conjuntos dos números reais. É a união de todos os conjuntos, os anteriores que a gente falou. Ele é composto pelos números racionais, dos números irracionais, dos números naturais, inteiros e todos os outros conjuntos. Ele é o representativo geral. Ele é representado então pelo conjunto, pela união no caso dos números imaginários com os demais números, com todos os outros números, beleza? Então, tanto é composto dentro dele dos números reais, os números racionais, quanto os irracionais. As observações, então, é que as raízes que o radicando seja negativo e o índice par não são considerados reais, certo? Não são considerados números reais. Radicando negativo, isso é número imaginário, certo? Então ele não está contido aqui dentro desse conjunto, beleza? Aqui nós temos as representações dos subconjuntos, da mesma forma que vimos para os casos anteriores, para os números reais não nulos, números reais não positivos, números reais não negativos e não nulos, não negativos. Também os números reais não positivos e não nulos e assim sucessivamente, certo? Todos os conjuntos têm os seus subconjuntos de uma forma geral, beleza? Agora falando então do diagrama, da união de todos eles, representado assim de uma forma mais visível, pois falamos muito sobre essa questão, mas representar em forma detalhada e especificada aqui no desenho, vamos fazer agora, beleza? Nós vamos mostrar aqui a vocês que ele está composto por diversas modalidades, diversos números aqui, ó. Ele começa no caso com os números naturais, depois parte para os inteiros, que os naturais está composto dentro dos inteiros, para os números, aí parte depois para os números racionais, que está composto dos números naturais e inteiros, para os números irracionais,
certo? E então o conjunto que aglomera tudo é, no caso, os números reais, certo? Que está representado aqui pela letra R da parte que acomoda todos esses, no caso, o conjunto geral, certo? Com essa união de todos os números, a partir da próxima aula, já vamos estar utilizando eles, certo? Na forma de adição, beleza? Adição, multiplicação, subtração e assim sucessivamente, beleza? Então, por hoje nós ficamos por aqui e nos vemos então na próxima videoaula.